Quero nessa noite falar agora sobre sinais do amadurecimento e a segunda parte dessa ministração. Pela manhã nós tivemos a oportunidade de falar sobre sinais do amadurecimento, a parte 1, e nós identificamos o que acontece quando alguém não amadurece. Em outras palavras, quando alguém não amadurece, quais são os resultados que ela tem na vida dela ou na vida dele? Quais são os desafios que essa pessoa enfrenta por não amadurecer? E hoje à noite eu quero falar no caminho oposto. Eu quero mostrar a vocês alguns sinais de um cristão maduro. O que um cristão maduro faz, o que um cristão maduro pensa, o que um cristão maduro sente, como ele se comporta em relação aos desafios da sociedade. O texto que vamos ler está no verso 13 de Efésios 4. Efésios 4 e verso 13 diz a palavra: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo, ele escreve aos Efésios, ali por volta do ano 60 a 65 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 1900 e alguns anos atrás. E Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve com conteúdo paternal. Paulo, ele é o pai na fé desta igreja. Paulo, ele tem uma afeição por aqueles irmãos. Ele tem um cuidado, um carinho, porque através dele, Jesus instituiu uma igreja em Éfeso. E Paulo, ao escrever com esse conteúdo paternal, ele tem o objetivo de trazer esses irmãos à consciência sobre a unidade. Ou seja, a ideia de que aqueles cristãos, mesmo sendo judeus ou gentios, eles pertenciam a um único corpo, a uma única igreja. Por isso essa expressão, uma única fé, um único corpo, um único Senhor, um único batismo, ele aparece muito aqui em Efésios capítulo 4. Algumas palavras que Paulo usa para descrever a maturidade são unidade, constância, progresso e crescimento. E Paulo vai mostrar aqui para nós um alvo a ser buscado e uma condição a ser recusada. Quando a gente olha para esse coração paterno de Paulo, eu gostaria de que você se lembrasse do seu próprio filho. Quantos aqui são pais? Pais e mães, levante a mão. Isso, você que é pai e mãe, vai entender um pouco melhor do que eu estou dizendo. O maior desejo de um pai e de uma mãe é de ver o crescimento do seu filho, é de ver o amadurecimento do seu filho. Ele começa muito dependente de nós, e depois de um determinado ponto, esse filho ele começa a depender menos de nós. E aí esse filho começa a tomar suas próprias decisões. E isso é tão interessante, irmãos, que no ano de 2021, há 2 anos atrás, o Pedro, meu filho, ele esteve 4 meses na cidade de Anápolis, em Goiás, fazendo missões através do esporte. E lá ele jogou futebol, ele fez reuniões de casas de paz e Deus usou ele ali para anunciar o evangelho do reino de Deus. Algo muito especial aconteceu nesses 4 meses que o Pedro estava. Deus estava trabalhando não só na maturidade do Pedro, mas Deus estava trabalhando também no meu desapego. É verdade. Eu estava muito apegado. Então, pensa o que é você conviver com um filho de 17 anos, e ele muito perto, muito próximo, muito junto, acordando, dormindo, enfrentando os desafios, as alegrias da vida e por aí vai. E de repente ele não está mais. Ou melhor dizendo, ele está a 1000 quilômetros de distância. E aí você sabe que não é um tirinho de pedra, não é logo ali, é 1000 quilômetros de distância. E aquilo começou a ocupar
para o meu coração. E uma das coisas que Deus me disse é: filho, o Pedro precisa viver as suas experiências de amadurecimento. Aquilo marcou o meu coração, porque eu disse: bom, se o meu pai está dizendo isso, meu pai não vai colocar o meu filho numa roubada. O meu pai vai cuidar do meu filho. Aliás, Deus cuida melhor do Pedro do que eu mesmo cuido dele. Então eu confiei e descansei. Então todos nós que somos pais, nós temos essa ideia, esse projeto de maturidade para os nossos filhos. Agora pensa comigo, se nós temos esse projeto, quanto mais Deus tem um projeto de maturidade para nós. Quanto maior é o projeto de maturidade que Deus tem para nós que somos o povo dele. Então, quando se fala de maturidade, eu gostaria que você abrisse o seu coração e entendesse que existe um alvo a ser buscado, mas existe também uma condição a ser recusada. Qual é o alvo a ser buscado? Versículo 13 de Efésios 4. A palavra vai dizer que nós temos que levar todos a um conhecimento correto do que Jesus fez por nós na cruz. Não há maturidade se não há um conhecimento correto da obra de Jesus na cruz. Se há um conhecimento fracionado ou equivocado do que Jesus fez na cruz por nós. Jesus pagou o preço da nossa eterna salvação. Ele derramou o seu sangue para nos comprar. Ele derramou o seu sangue não apenas para nos abençoar, também vai nos abençoar. Mas, sobretudo, Jesus pagou o preço da eterna redenção para nos salvar, para nos fazer seus filhos. Então, olha que interessante. O Paulo vai dizer, todos têm que ter um conhecimento correto do que Jesus fez na cruz. É o pleno conhecimento do Filho de Deus. E Paulo diz mais, todos têm que ter uma disposição de crescer à medida, à estatura do varão perfeito. Ou seja, ter Jesus como modelo de crescimento. Então esse aqui é um alvo a ser buscado. Só que no versículo 14, o Paulo vai apresentar uma condição a ser recusada. E que condição é essa? No verso 14, o Paulo fala sobre rejeitar a inconstância. O Paulo fala sobre rejeitar a indecisão. O Paulo fala sobre rejeitar o engano. Veja, não há maturidade se eu sou inconstante. Não há maturidade se eu sou uma pessoa indecisa. Não há maturidade se eu sou uma pessoa que me deixo levar pelo engano. É isso que Paulo está ensinando aqui no versículo 14. Então, o verso 13, um alvo a ser buscado, e o verso 14, uma condição a ser recusada. Então, é importante lembrar que quando Paulo escreve com esse coração paterno para a igreja de Efésios, a igreja de Éfeso, perdão, ele também escreve com coração paterno para o pastor daquela igreja, que na ocasião era Timóteo. Então, dá uma olhada o que Paulo diz para Timóteo sobre esses riscos da imaturidade. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, e verso 3. Paulo, ele diz que quando ele partiu para Macedônia, ele pediu, ele apelou, ele rogou, para que Timóteo ficasse onde, gente? Em Éfeso. Ficasse onde? Em Éfeso. E Paulo pediu para que ele ficasse em Éfeso, para que Timóteo combatesse o ensino do engano, a propagação do engano. Isso ele vai descrever melhor no capítulo 4, acompanhe comigo. Capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 1 e 2. Paulo segue dizendo para Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos, o que, gente? Espíritos, o que, igreja? Enganadores. E a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que têm cauterizada a sua própria consciência. Então olha que interessante, o Paulo não alerta só a igreja. Paulo orienta também o pastor daquela igreja.
e diz para ele: Timóteo, tome cuidado. Você vai ter que enfrentar homens que estão apostatados da fé. Você vai ter que enfrentar pessoas que dão ouvidos a espíritos de engano. Você vai ter que enfrentar pessoas que ensinam doutrinas de demônios. Olha que coisa séria, irmãos. Ensino de doutrinas de demônios. O Timóteo ia ter que enfrentar. Então, tudo isso por quê? Porque Paulo estava olhando o amadurecimento daqueles irmãos. Paulo estava olhando o amadurecimento da igreja, o amadurecimento de Timóteo. Por isso, ele cerca Timóteo e a igreja de uma série de cuidados. O amadurecimento cristão, irmãos, ele é imperativo e inegociável. Você pode dizer isso comigo? O amadurecimento é imperativo, é inegociável. E por que ele é imperativo e inegociável? Porque Jesus disse que nós seremos testemunhas dele quando for derramado do céu o Espírito Santo. E Jesus falou que a gente seria testemunhas na Judéia, Samaria e confins da terra. É Atos capítulo 1, verso 8. Ou seja, se a gente não embarca, não aceita, não caminha a jornada de amadurecimento, nós não seremos as testemunhas que Deus planejou que sejamos. Nós não falaremos do Evangelho com autoridade, com poder, com a unção e com a graça que Ele planejou que falemos. Por que não, pastor? Porque sem maturidade nós não conseguimos dar um testemunho de poder para a sociedade na qual vivemos. Então, como a gente identifica um cristão maduro? É sobre isso que eu quero falar. Como é que a gente olha, observa e autentica um cristão que está amadurecendo? Primeiro ponto, um cristão maduro, ele é reconhecido pelo posicionamento adequado em qualquer circunstância da vida, de acordo com o modelo de Jesus. Cristãos maduros se posicionam, irmãos. Cristãos maduros se posicionam não só quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão mal também. Cristãos maduros têm uma ideia do que é a vontade de Deus, porque leem as Sagradas Escrituras. E porque leem e conhecem a vontade de Deus, eles praticam, seja no dia bom, seja no dia mal. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, alguns textos bíblicos que revelam o posicionamento que a gente tem que ter. Primeiro deles, Lucas 6,37. A palavra vai dizer: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Soltai, ou seja, perdoai, e você também será perdoado. Preste atenção nisso. Jesus está falando sobre 3 posicionamentos que a gente tem que ter aqui, ó. Não julgar, não condenar e perdoar. Agora, o que é interessante, Jesus não fala que esse tipo de posicionamento a gente vai ter que ter em alguns momentos da vida, ou quando as coisas estiverem bem. Jesus mostra que esse tipo de posicionamento precisa ser uma constância, em todos os momentos. 1 João 1,9 fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mais um posicionamento: confissão de pecados. Confissão de pecados. Cristãos maduros, eles olham mais para os seus pecados do que para os pecados alheios. Cristãos maduros não perdem tempo investigando a vida alheia. Eles investem o tempo investigando as suas próprias vidas. É mais ou menos assim: no que eu pequei hoje? No que eu falei hoje? Quais foram as palavras que saíram da minha boca que Deus não se agrada? Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar. Isto é posicionamento.
Um outro tipo de posicionamento foi lido aqui, citado pelo Damião, foi orado pela Talita, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem feito o quê? Isso é posicionamento, irmãos. Quando o nosso coração começa a bater mais forte, de ansiedade, o que a gente faz? A gente entra no ritmo, fica acelerado, bravo, ansioso? Não. Posicionamento cristão. Eu lanço sobre ele as minhas ansiedades, porque ele está cuidando de mim. Posicionamento. Eclesiastes capítulo 11 vai falar sobre outro tipo de posicionamento. Quem observa o vento, Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Interessante, né? Mais um posicionamento. Plante, semeie, mesmo se estiver ventando, mesmo que tiver o tempo desfavorável. Colha. Não espera ter um dia belo, lindo para colher. Colha, mesmo que esse dia seja cheio de nuvens. Plantar e colher é outro posicionamento. Então, repita assim comigo: não julgar, não condenar, perdoar, confessar, lançar ansiedade, semear e colher. Irmão, tudo isso é posicionamento que a gente tem, independente do momento da sua vida. Presta atenção, não é só se você estiver de bom humor. Não é só se as suas contas estiverem pagas. Não é só se o seu saldo na conta bancária estiver favorável. Não, isso aqui é posicionamento para todos os dias da nossa vida. Posso ouvir um amém? Para todos os dias. Qual o nosso problema? Se eu sou imaturo, eu começo a selecionar. Então eu vou plantar no dia que eu estiver bem. Eu vou perdoar no dia que eu estiver afim, quando a ofensa da pessoa não for muito grave. Porque, pastor, se for muito grave, eu não perdoo. Eu vou não julgar uma pessoa quando eu achar que eu não devo julgar, porque quando eu achar que eu devo, eu julgo. Não. Isso é sinal de imaturidade. Então, primeira marca de um cristão maduro, ele se posiciona de forma adequada, de acordo com o modelo de Jesus, independente do momento. Em todo tempo ele está se posicionando em qualquer circunstância. Número 2, segunda marca de um cristão maduro, diga comigo: coração ensinável. Irmãos, cristãos maduros têm muita disposição para aprender. Muita. Cristãos maduros, eles sabem que por mais que eles acumulem conhecimento, eles nunca sabem de tudo. Eles sempre estão dispostos a aprender. Cristãos maduros, eles veem todos os dias uma oportunidade de aprender algo novo. E com as pessoas mais variadas possível. Hoje de manhã a gente leu o texto de Mateus 18, do 1 ao 3. E sabe o que está acontecendo lá? Jesus traz uma criança para uma conversa que ele está tendo com os discípulos, porque os discípulos estão disputando para ver quem era o maior no reino de Deus. E Jesus diz para eles assim: aquele que não se fizer como esta criança, jamais entrará no reino dos céus. Jesus, em outras palavras, diz para os discípulos assim: vocês têm que aprender com crianças. Irmãos, muitos de nós não queremos aprender com crianças. Por quê? Porque a gente se acha sabedor de tudo. Como as crianças têm a nos ensinar sobre pureza, sobre disposição de perdoar, sobre esquecer facilmente a ofensa. Quando você desce, eu sei que não é possível a gente descer em grande quantidade, mas vira e mexe, a Nádia está lá no Ministério Infantil e ela volta, a gente vai embora dos cultos, ela contando as experiências que ela viveu no Ministério Infantil. E aí, eu ouvindo aquilo, eu oro ao Senhor em espírito, eu digo: Senhor, conserva o coração da minha esposa, a ponto dela sempre aprender com as crianças. Conserva. Porque
Irmão, muitos de nós achamos que sabemos tanto que a gente não quer aprender mais com criança. A gente acha que já sabe. Então, uma das marcas de um cristão maduro, o coração ensinável, em todas as direções. Olha o que diz Mateus 5, e verso 1 e 2. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Versículo 2, você pode ler? 1, 2, 3. Quando Jesus abria a boca para ensinar, todo mundo se calava para ouvir. Todo mundo dizia assim, vem coisa boa aí. Vem coisa boa. As expectativas eram aumentadas. Alguém falava, não, é Jesus que está ensinando. Vem algo novo, algo dos céus. Eu tenho algo para aprender. Mas ontem a gente aprendeu sobre a multiplicação de pães. Anteontem a gente viu um cego sendo curado. Não importa. Eu já posso ter vivido muitas experiências de aprendizado com Jesus, mas quando Jesus abre a sua boca, Ele sempre tem algo novo a ensinar para nós. A gente tem que ter essa disposição, esse coração aberto para ouvir, para aprender dos ensinos de Jesus. Quando somos ensinados, realmente aprendemos? Ou, quando somos ensinados, a gente cria barreiras, dizendo, isso eu já sei, isso eu já aprendi. Alguns domingos atrás, dia 9 de abril, no culto da manhã, o pastor Marcos Arraes veio pregar aqui. Quantos estavam nesse culto? Levante a sua mão aí. E o pastor Marcos Arraes escolheu uma passagem bíblica que é muito familiar para mim, irmão. Muito familiar. E quando ele abriu, ele citou a passagem bíblica, eu disse assim, bom, essa passagem bíblica, eu já perdi as contas de quantas vezes eu li. Eu li muitas vezes. Essa passagem bíblica, eu já preguei, já ensinei ela muitas vezes. E sabe qual foi a tentação que veio na minha mente? Vou me fechar. Já aprendi tudo que eu tenho para aprender sobre a mulher do fluxo de sangue. Não tenho mais nada para aprender com ela. Irmão, você que estava aqui sabe o que Jesus falou conosco. Foi poderoso. Foi fantástico, foi uma revelação. Deus trouxe algo novo, por quê? Porque não a palavra, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus tem coisas novas para mim, posso ouvir um amém? A cada manhã Deus tem coisas novas para ti, você pode dizer amém? Então não feche o seu coração. Deixe o coração aberto. Seja um eterno e uma eterna aprendiz na presença do Senhor. Porque a pergunta seguinte sobre o coração ensinável é, a gente pratica o suficiente aquilo que nós conhecemos? No Salmos 90, versículo 12, a palavra diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos. Olha a oração do salmista, Senhor, me ensina a valorizar os meus dias. Quantos de nós, irmãos, vivemos os dias atropelados? Pum, 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 vai, dorme, acorda, vira o mês, paga a conta, come, corre, vai, filho na escola, trabalho, trem, metrô, corre o trânsito, vira, não, estuda, vai e vai vivendo. E sabe o que o salmista, ele pediu para o Senhor? Ele disse assim, Senhor, me ensina a apreciar cada dia, a valorizar cada dia. Me ensina, porque eu sei que se eu for ensinado nisto, eu vou ser alguém de coração sábio. Eu vou ter um coração sábio. Então, segunda marca de uma pessoa que está amadurecendo, ela tem um coração ensinável. Terceira marca de uma pessoa que está amadurecendo, ela aceita ser corrigida. Você pode repetir isso comigo? Aceitar, ser corrigido. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que a gente recebe a correção quando somos corrigidos?
como a gente acolhe a correção quando nós somos corrigidos. Você sabia que alguns de nós, por causa do orgulho, a gente não aprende com as correções? Alguns de nós, por causa do orgulho, fechamos o nosso coração e não recebemos a correção que às vezes é Deus usando uma pessoa para nos corrigir. Provérbios capítulo 15, dá uma olhada nesse texto, e verso 5. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão, ele vai agir prudentemente. Pessoas que aceitam a correção, irmãos, elas são pessoas prudentes. Elas aprendem sabedoria. Elas aprendem a se posicionar de forma prudente, correta. Pastor, mas a correção é ruim. É óbvio que ela é ruim. Por quê? Porque ela machuca o nosso ego. Quando a gente é corrigido, a gente está sendo contrariado. Alguém está dizendo para nós assim, você está errado. Você errou. Isso machuca o nosso ego. Por quê? Porque a gente não quer ser errado. Nós queremos ser certos. Então a correção é um golpe no nosso ego. Só que presta atenção comigo, irmão. Se nós estivermos crucificados, se nós tivermos a mente de Cristo, quando a correção surge, eu olho para a correção com a ótica de Provérbios 15, 5. Eu digo assim, eu vou acolher porque eu vou me tornar mais sábio ainda. Eu vou acolher porque eu vou ser mais prudente ainda. O texto de Hebreus 12 vai ensinar algo mais profundo ainda sobre a correção. Hebreus 12, versículo 11, esse é o capítulo que mostra a Deus como Pai corrigindo os seus filhos. Você conhece esse capítulo. Mas eu quero dar uma olhada com vocês no verso 11, onde ele diz assim, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo ou de alegria, mas, ou senão, ela é uma atitude que gera o que, gente? Tristeza. A gente vai ficar triste ao ser corrigido, porque, de novo, está machucando o nosso ego. Mas depois dessa tristeza, olha o que o escritor diz, ela produz um fruto pacífico de justiça, por todos que são exercitados por ela. A justiça que é produzida através da correção, a maturidade que a pessoa alcança, trilha, depois de uma correção, que é acolhida, que é aceita. Então, um cristão maduro, ele tem esse posicionamento, ele aceita ser corrigido. Em quarto lugar, um cristão maduro, ele reconhece que nem tudo é culpa do diabo. Diga isso comigo, nem tudo é culpa do diabo. Diga comigo também, nem tudo é luta espiritual. E é muito comum a gente generalizar tudo isso. Alguém está vivendo um momento ruim, a pessoa diz assim, eu estou vivendo uma luta. Tá, luta é uma luta. Alguém vive um momento difícil e já diz, não, sabe o que é? Que o diabo está me atacando. O diabo ataca sempre, sempre atacou e sempre atacará. Agora, irmãos, pense comigo. A palavra vai mostrar que essa não é a conduta de um cristão maduro. Que o diabo ataca, isso aí a gente sabe, desde que mundo é mundo. E até Jesus voltar, se prepare, porque os ataques vão aumentar. É o que a Bíblia diz, pelo menos. Vai aumentar as guerras, vai aumentar os ataques. Então, cinja os seus lombos, se prepare. O diabo sempre ataca. Guerra espiritual nós sempre teremos. Agora, a gente não pode transferir isso para a questão espiritual, ou para a ausência de maturidade nossa. Quer um exemplo? Alguém nas finanças que diz assim, o diabo está atacando minhas finanças, mas a pessoa sempre gasta mais do que ganha, irmão. É o migrador, pastor.
É o destruidor, é o cortador. Está tudo lá no meu banco. O cortador, o migrador, o destruidor. É tudo. Mas a pessoa não aguenta ver uma promoção. Então, irmão, vamos ser sinceros, não é o diabo. Não é o diabo. A pessoa que gasta mais do que ganha, está nítido que não é guerra espiritual, essa conta não vai fechar. Vai ficar no vermelho, vai ficar devendo no cartão, vai cair no rotativo do cartão, que é o maior juros do mercado. Vai viver refém do banco. Então esse ciclo precisa ser quebrado. Como? Não é maldição, é entendendo qual o posicionamento de um cristão maduro. Um outro exemplo é no casamento. No casamento é mais fácil eu culpar minha esposa por uma crise do que eu me autorresponsabilizar e dizer assim, eu não respeito ela o suficiente, eu não cuido dela o suficiente, eu não amo ela como Jesus mandou que eu amasse o suficiente. E aí eu digo, meu casamento está sendo atacado. Não, não é o meu casamento, irmão. É eu que não estou sabendo conduzir corretamente. Um outro exemplo é na questão da vida espiritual, como a gente disse há pouco. Na vida espiritual alguém diz, o diabo está me atacando. A pessoa não ora, irmão. A pessoa não lê Bíblia. A pessoa não jejua. Eu estou fraco porque o diabo está me atacando. Então, irmão, você precisa se fortalecer. Você precisa ler Bíblia. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Não dá para ser um crente só de domingo. A gente tem aprendido isso aqui na igreja. Não tem como. Essa vida espiritual não se sustenta. Não tem consistência a gente ser um crente só de domingo. Então é mais fácil eu dizer, o diabo está me atacando, do que eu dizer, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não jejuo, eu não me movimento. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2, versículo 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Discerne bem? Tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu o Senhor para que possa instruí-lo? E aí o final do verso 16 diz, mas nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos, sentimos e enxergamos as coisas como Cristo enxerga. Isso muda toda a situação, irmãos. A gente precisa reconhecer que nem tudo é culpa do diabo. Cristãos maduros sabem disso, reconhecem isso e ajustam a sua vida para essa realidade. Em quinto lugar, cristãos maduros acreditam que precisam da igreja para serem aperfeiçoados. Precisam da igreja para serem aperfeiçoados. No domingo passado, no culto da manhã, o Cris citou aqui o texto de Hebreus 10, 25. E esse texto é um encorajamento do escritor aos Hebreus, dizendo que não devemos deixar de nos congregar. Não devemos deixar de nos reunir, como é costume de alguns. Alguns têm esse costume de não se reunir, Hebreus 10, 25. E por que a gente precisa congregar? Por que a gente precisa participar? Por que a gente precisa se reunir? Porque nesse local, irmãos, nesse ajuntamento, nessas reuniões, Deus libera recursos sobrenaturais para a gente amadurecer, para a gente viver o propósito que Ele tem para nós. Não dá para ser cristão sozinho, não dá para ser cristão só em casa, não dá para ser cristão dizendo assim, não, mas eu oro e leio a Bíblia todos os dias. Isso é maravilhoso, mas é necessário estarmos juntos, em comunhão, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Por que isso é importante? Provérbios 27 vai trazer a resposta. Provérbios 27 Provérbios 27 e verso 17, Gu. A palavra diz que com o ferro se aguça ou se afia. Assim, o homem afia o rosto do seu amigo. Essa relação
discipular, essa relação de diferenças, essa relação de contato, de alegrias e tristezas, de conquistas e derrotas, juntos, alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram, juntos. Isso vai afiando a gente, vai aperfeiçoando a gente. Você vai ficando mais maduro, mais madura nessa convivência, nesse contato. Por isso que não podemos nos isolar. A recomendação de Provérbios, inclusive, diz que quem se isola busca o seu próprio interesse e se rebela contra a sabedoria. Então, 5 marcas de um cristão maduro. Gostaria que você levasse isso para casa. Para a gente caminhar aqui para o final. Como nós seremos cristãos maduros? Como nós seremos? Efésios 4, do versículo 15 a 16, ensina. O texto vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor ou em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Como é que eu amadureço, irmãos? Primeiro, siga a verdade em amor. Segundo, cresça em tudo. Em tudo. Cresça espiritualmente, cresça emocionalmente, cresça no sentido intelectual, cresça. Terceiro, esteja disposto aos ajustes, está no verso 17. Ajustado, o corpo precisa ser ajustado. Em quarto lugar, tenha conexão. Juntas ligadas, juntas conectadas. Não viva a fé cristã solto. Esteja num pequeno grupo, numa casa de paz. Esteja numa relação discipular íntima, próxima com alguém. Porque, irmãos, é difícil da gente caminhar com você num grupo desse tamanho, mas eu te garanto, se você se reúne num grupo de 12 a 13 pessoas, ou no máximo 15, as pessoas vão saber corretamente a sua realidade, o seu dia a dia, as suas lutas, as suas vitórias, as suas guerras. Então, esteja conectado. E em quinto lugar, nós crescemos quando cooperamos para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo em amor. Cristãos maduros não apenas ouvem falar de Deus. Cristãos maduros, eles andam com Deus. Eles caminham diariamente com o Senhor. O texto de Jó 42:5 vai ensinar muito bem isso. Jó, ele prossegue para o momento final da sua vida dizendo assim, que com ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó viu o Senhor. Cristãos maduros não apenas ouvem sobre o Senhor, cristãos maduros veem o Senhor. Eles se relacionam de forma íntima com o Senhor. Por que que o amadurecimento é importante? Porque através do amadurecimento a gente alcança a constância, a gente discerne circunstâncias, a gente rejeita o engano e vivemos a palavra. Eu termino lendo com vocês Salmos 84, verso 5. Acompanhe comigo Salmos 84 e verso de número 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. 6. Que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Versículo 7, você pode ler? 1, 2, 3. Os justos vão crescendo, vão caminhando e vão progredindo de força em força.
até chegar em Sião diante da presença do Senhor. A palavra, a profecia de Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovariam as suas forças. Correriam e não se cansariam, caminhariam e não se fadigariam, voariam alto como asas de águia. Maturidade, crescimento, expansão, multiplicação. Ouça, Deus tem um projeto de amadurecimento para nós. Deus quer uma igreja madura, filhos amadurecidos. E para que isso aconteça, a gente precisa se abrir para essa verdade e reconhecer o que precisa de ajuste em nossa vida. Então a pergunta que não quer se calar, para a gente encerrar aqui: quais são as áreas da sua vida que precisam de ajuste? Quais são as áreas da sua vida que você percebe que você não cresce, não amadurece? Se você for honesto com você mesmo e fazer uma viagem e voltar 10 anos lá atrás, você percebe que essa área da sua vida está como esteve há 10 anos atrás. Você não cresceu, está do mesmo jeito. E se você não tomar uma decisão, não se abrir para esse projeto de amadurecimento que Deus tem para a tua vida, daqui a 5 anos a sua vida estará do mesmo jeito. Precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos deixar as coisas básicas e nos aprofundar em águas mais profundas no Espírito. Eu quero te convidar a fechar os olhos agora. Traga à memória quais são as áreas da sua vida que você precisa amadurecer. Traga à memória as áreas da sua vida que estão paradas no tempo, que você não cresce há anos, ou quem sabe há décadas. Traga à memória agora. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Te damos graças porque o teu Espírito nos convence. E quantos de nós estamos sendo convencidos aqui nessa noite? O teu Espírito está trazendo à nossa memória áreas da nossa vida que estão travadas, bloqueadas e que não crescem há anos. Áreas em que estamos estagnados porque ainda não nos lançamos para aceitar a proposta de maturidade cristã. Por isso, Pai, nós queremos neste momento abrir o nosso coração, abrir completamente o nosso coração e pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a vida abundante que o Senhor prometeu alcance esta área da minha vida, essa área das nossas vidas. O Senhor prometeu nos dar vida e vida em abundância. E esta vida em abundância tem a ver com maturidade, tem a ver com crescimento. Por isso, Pai, em nome de Jesus, revela nessa noite o que é necessário, o que precisa ser feito para romper esse ciclo de imaturidade, para romper esse ciclo de infantilidade, para romper esse ciclo de estagnação, Senhor. Espírito Santo, nós confiamos em Ti. Aquilo que o Senhor pode fazer em poucos minutos, vale mais do que aquilo que nós podemos fazer anos da nossa vida. Por isso nos abrimos, muda nessa noite, transforma nessa noite, revela nessa noite. Igreja, se coloca de pé. Eu tenho certeza que à medida que a gente ora, o Espírito Santo vai trazendo coisas ao teu coração, vai trazendo situações, vai trazendo áreas da sua vida. E eu gostaria que você, por uma atitude de fé, creia. O Espírito Santo muda toda e qualquer situação. Mas para isso nós precisamos nos lançar
Para isso nós precisamos confiar totalmente nele. E a minha proposta a você nessa noite é isso: se lance diante dele, peça essa mudança, peça essa transformação. Se é uma libertação, peça agora. Se é uma cura, peça agora. Se é uma restauração, peça agora. Ele está aqui, ele se move entre nós. Vamos, ore por isso. Feche os seus olhos e ore por isso. Em nome de Jesus, clamamos pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo. Traz a memória, Senhor, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Espírito Santo, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a romper com ciclos de transferência de culpa, Senhor. Ajuda-nos a romper com ciclos de tentarmos achar culpados para os nossos problemas. Espírito Santo, ajuda-nos a vencer essa transferência de culpa, uma síndrome de Adão, que sempre está procurando um culpado e nunca assume a culpa. Senhor, nós queremos ser renovados, queremos ser transformados, queremos viver todas as tuas promessas, todas as promessas que o Senhor tem para essas famílias aqui representadas, todas as promessas que o Senhor tem para esta comunidade de fé. Nós chamamos a existência agora, nós chamamos a existência, Senhor, e declaramos: será feito, será realizado, está feito para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Querido, numa atitude de fé, agradeça a Jesus, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Numa atitude de fé, receba rompimento, receba livramento, receba libertação. Numa atitude de fé, erga suas mãos em sinal de gratidão e receba graça, autoridade, ousadia para fluir em maturidade, para amadurecer na fé, para ter atitudes maduras, corretas, justas. Te agradecemos, Senhor, te honramos. Seja louvado o teu nome, seja exaltado o teu nome.